O objeto 1 é um conjunto de garrafas térmicas coloridas com líquido que podem ser encontradas em vários níveis dos backrooms. É um dos objetos mais procurados e úteis que um viajante pode obter. Descrição. Texto alternativo ausente. 2 garrafas térmicas de água de amêndoa encontradas em uma caixa no nível 3. O objeto 1, mais conhecido como água de amêndoa, é um objeto muito útil que pode ser obtido na maioria dos níveis das salas dos fundos. É um conjunto de garrafas térmicas de metal cheias de um líquido transparente. Geralmente são encontradas individualmente em vários níveis, mas às vezes podem ser encontradas em grupos em níveis onde são mais abundantes. Não se sabe exatamente como a água de amêndoas se tornou tão abundante, mas vários textos antigos de Os Perdidos sugerem que todas as garrafas podem ter aparecido repentinamente um dia por meios desconhecidos, embora seja sempre possível que sejam apenas contos e não fatos. A maioria das garrafas costuma estar levemente danificada ou desgastada, com marcas, como amassados ou arranhões na tinta. Todas as garrafas térmicas têm aproximadamente 30 centímetros de altura e estão sempre cheias até a borda, com cada garrafa podendo conter de 2 a 4 xícaras de água. Se encontrar uma garrafa que não esteja cheia, não consuma o conteúdo, pois isso geralmente significa que ela foi usada por outro andarilho que pode ter mexido no conteúdo ou espalhado algo como fungo rastejante. Texto alternativo ausente. Uma imagem do líquido transparente dentro de uma garrafa pela metade. O conteúdo da garrafa interna varia um pouco em sabor, embora todos se assemelhem à água tanto na textura quanto na aparência. Água de amêndoa, desde que não tenha sido adulterada, é segura para consumo por padrão. No entanto, certos níveis podem ter um efeito anômalo que faz com que o líquido cause sintomas semelhantes aos de envenenamento por cianeto ao bebedor. Não há consistência em quais níveis causam isso e quais não, nem qualquer maneira conhecida de descobrir de antemão. No caso de esse efeito se aplicar, ele será listado na página do nível. Este efeito pode ser neutralizado fervendo a água de amêndoa. Usar uma pequena pitada de sal de fogo pode ferver instantaneamente o líquido para matar qualquer bactéria dentro. Embora seja importante notar que este método de fervura pode fazer com que o líquido fique ligeiramente picante se usado em excesso. Como mencionado anteriormente, também existe a possibilidade de outros grupos, indivíduos ou entidades terem adulterado o líquido. A regra geral é, em caso de dúvida, ferva a água. Se possível, recomenda-se fervê-la antes de beber, como precaução, a menos que seja uma emergência. Texto alternativo ausente. Uma garrafa de água de amêndoa dentro da grama no nível 10. Água de amêndoa é mais comumente usada por andarilhos como uma fonte eficiente de nutrição. Beber uma garrafa inteira de água de amêndoa fornece o mesmo valor nutricional de uma refeição saudável de 600 calorias, o que significa que 3 garrafas por dia fornecerão nutrição diária suficiente para uma pessoa saudável média. Apesar de ser o primeiro objeto descoberto pelo MEG, ainda não se sabe exatamente como isso é possível. Devido à sua abundância na maioria dos níveis, a água de amêndoa é uma maneira muito fácil de obter sustento e manter a saúde física. Também evita a necessidade de qualquer forma de criação, criando uma melhor sensação de eficiência em níveis mais estabelecidos, como o nível 11. Além de calorias, a água também fornece vitaminas e nutrientes necessários, como proteína, sódio e gordura. Apesar de traços de coisas como açúcar e sódio serem encontrados no líquido, isso não parece alterar o sabor ou gosto como seria de se esperar. Por exemplo, nem todas as variantes de água de amêndoas são salgadas, apesar de apresentarem quantidades iguais de sódio em todas as variantes. Além disso, métodos que normalmente separariam coisas como sal e açúcar do líquido, como a fervura, foram infrutíferos, e nenhuma substância residual foi adquirida, como seria de se esperar com uma mistura de água. Isso levou alguns pesquisadores desconfiados a acreditar que o líquido não é água, mas sim uma substância natural e anômala que se assemelha a ela. Muito disso ainda precisa ser confirmado. Abaixo está o rótulo nutricional de uma garrafa de água de amêndoa, cortesia do TBNTG. Água de amêndoa é geralmente o item mais popular usado em trocas também. Como uma moeda padronizada em vários níveis é geralmente impossível, muitos andarilhos recorrem à troca, levando assim o objeto a ter algum valor econômico. Água de amêndoa é um dos itens mais comumente negociados em lugares como o nível 5.1 e o cofre do comerciante. O objeto geralmente é usado de formas semelhantes a uma única unidade monetária padronizada, como $1, euro ou libra.
Muitos grupos de interesse e comunidades valorizam objetos oferecidos em trocas em comparação com a água de amêndoa. É recomendado que os andarilhos carreguem uma quantidade considerável de água de amêndoa em níveis fortemente estabelecidos, como o nível 11 ou nível 6.1, devido a ser a padronização de valor comercial mais geralmente preferida. Individualmente, muitos andarilhos também preferem usar a água de amêndoa para os fins recreativos que ela pode fornecer. Garrafas térmicas de água de amêndoa podem ser encontradas em várias garrafas coloridas diferentes, todas com seu próprio sabor e efeito únicos. Muitos andarilhos citam seu prazer com elas devido à familiaridade geral que elas fornecem, sendo comuns em obras como as receitas do objeto 56. Em justaposição aos objetos mais poderosos, anômalos e, na maioria das vezes, perigosos que são comuns em Tibacromes, a água de amêndoa geralmente fornece efeitos que bebidas normais do dia a dia forneceriam naturalmente. Vários efeitos incluem alívio temporário dos sintomas, relaxamento, ajuda para dormir e outros benefícios semelhantes, listados abaixo. Propriedades. As propriedades da água de amêndoas variam dependendo da cor da garrafa. Originalmente, presumia-se que as garrafas possuíam algum tipo de propriedade anômala, ou que agia mais como uma poção. Após estudos adicionais, descobriu-se que isso estava longe de ser verdade, sendo realizado por meio de pequenas doses de substâncias naturais dissolvidas no líquido em seu interior. Apesar disso, ainda não se sabe exatamente como e por que essas substâncias auxiliares estão presentes na bebida e por que não são extraídas cientificamente. No entanto, a água de amêndoas é completamente potável em todas as circunstâncias normais. Abaixo, anexamos as variações documentadas da água de amêndoas. Cinza é a versão mais comum da água de amêndoa, geralmente é embalada em garrafas cinzas, metálicas ou transparentes. Os andarilhos descrevem seu sabor como levemente adocicado, com um toque de amêndoa. Entre todos os tipos de água de amêndoa, esta variante tem o maior valor nutricional, saciando a fome por mais tempo do que outras opções. Ao contrário das outras, porém, ela não tem nenhum efeito adicional além de simplesmente saciar a fome. É sabido que é possível domar temporariamente entidades como mariposas da morte Gerri usando água de amêndoas cinza. Verde. Esta variante da água de amêndoas é encontrada principalmente em garrafas verdes foscas, sendo a mais doce de todas e a que contém a maior quantidade de cafeína. A maioria das pessoas descreve seu sabor como semelhante ao de uma bebida energética. Muitos viajantes usam esta variante da mesma forma que tomam café todas as manhãs. Também não é recomendado o uso excessivo desta variante da água de amêndoas, pois o uso a longo prazo pode levar a muitos efeitos colaterais, como insônia, sonolência, fadiga, diminuição da capacidade de atenção, comprometimento da atividade cardíaca, além de um efeito próximo ao vício. Vermelho. Esta variante é conhecida por seu sabor extremamente amargo, por isso, muitos andarilhos não a consomem, a menos que seja essencial para a sobrevivência. Muitos andarilhos descreveram o sabor como semelhante a beber suco de laranja e escovar os dentes. Esta variante é conhecida pelo efeito benéfico que tem no sistema imunológico humano quando consumida. Após o consumo, a bebida fornecerá efeitos semelhantes a um antibiótico ou xarope para tosse, dependendo da doença que está sendo tratada. Os efeitos comuns incluem alívio dos sintomas de doenças como resfriado comum ou dor de cabeça, aumento, diminuição da pressão arterial para um nível normal e recuperação acelerada de doenças menores. Também é a única maneira conhecida de tratar a doença. Como efeito colateral, a pessoa se sente terrivelmente cansada, pois os recursos do corpo são realocados para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral do corpo. Esta variante deve ser usada com muita moderação, pois o abuso pode levar a infecções, pneumonia e até câncer se abusadas por tempo suficiente. Não beba mais de uma garrafa em um período de 8 horas. Azul. Esta variante da água de amêndoa é encontrada em garrafas azuis e não tem nenhum gosto residual especial. Muitos andarilhos citam esta como sua variante favorita devido aos seus efeitos e ao fato de que se assemelha identicamente à água pura e transparente. Após o consumo, o nível de melatonina no corpo humano aumentará e ocorrerá maior sonolência. Notavelmente, esta variante é muito popular para aqueles que sofrem de insônia. Entre outras coisas, esta versão da água de amêndoa previne qualquer influência externa na psique humana e também pode interromper o ciclo miserável nos estágios iniciais e até mesmo revertê-lo se tratado com rapidez suficiente.
Andarilhos que sofrem de deficiências como ansiedade, depressão e TAR relataram que também ajudou a controlar essas deficiências. O abuso desta variante pode levar à dependência permanente, deficiência visual e fraqueza muscular.